Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino com mais uma dica para o curso do CFO. Como eu sou professora de língua portuguesa e também da discursiva redação, eu sempre me preocupo em dar uma dica que alie ambos, né? Esses ambos estudos, os estudos da redação e da prova objetiva. O foco aqui é mais a prova objetiva, mas sempre com uma pegada na redação. Pontuação é o assunto que pode cair tanto uma questão da prova objetiva como fundamental na sua redação. Então eu escolhi exatamente esse tema por isso, porque vai te auxiliar na prova objetiva com a teoria e o uso da pontuação e, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a pontuar melhor uma redação. E um problema de pontuação na redação é o que eu chamo de efeito dominó, né? Você erra o português e pode, eventualmente, provavelmente, também causar prejuízos quanto ao sentido da sua redação. Então vamos lá? Eu escolhi, são muitas regras, tá? Eu escolhi uma, tá? Que é bastante importante, pensando em período composto. Geralmente os textos são feitos com períodos subordinados e coordenados. Eu escolhi uma regra bastante importante, tá? Que é o caso, vírgula entre orações, vírgula dentro da subordinação. Quando que ocorre vírgula dentro da subordinação, professora? Pois é, nós temos 3 casos emblemáticos aqui. Dos 3 casos, 2 deles provavelmente você vai usar bastante numa redação. Mas são 3 os casos. Começando com o primeiro, quando há um diálogo, coisa que não vai acontecer na sua redação, mas quando há um diálogo, pode ser que haja uma interrupção do discurso ou de uma linha de raciocínio com uma oração intercalada. Essa oração intercalada ela não está nem em subordinação, nem em coordenação com o restante do texto. É literalmente uma frase intercalada. Veja o exemplo. Se o alienista tem razão, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. Este era o raciocínio do narrador, né? E no meio do caminho, houve esse comentário, disse eu comigo. Esse disse eu comigo, poderia inclusive estar entre parênteses, tá? Está entre vírgulas ou entre travessões, deve obrigatoriamente estar separado do restante por vírgulas, já que não pertence ao período, digamos assim, é uma oração que caiu de paraquedas. Já o caso 2, 3, são orações de dentro do período. Por exemplo, no caso 2 é um clássico, né? Caso das orações subordinadas adverbiais, tá? Começadas com pronome relativo, que, o qual, os quais, né? E estarão entre vírgulas quando elas indicarem uma ideia explicativa, uma generalização. Os homens que são mortais, todos são, para todo X, X é homem, é mortal, então há uma generalização, temem a doença. Então, obrigatoriamente, essa oração deve estar entre vírgulas ou entre travessões, até às vezes entre parênteses. Mas com certeza ela tem que estar isolada do restante. Se você não colocar essas vírgulas, o problema é que mudará a interpretação. Se você esquecer ou não colocar as vírgulas, você estará me dizendo o quê? Que nem todos os homens são mortais. E isso cria uma incoerência, né? Não é um contrassenso. Portanto, haverá não só prejuízo gramatical, mas principalmente prejuízo semântico. Fechou? E por fim, talvez um dos casos mais comuns, mais importantes, e cujo erro dará muito problema numa redação. Quando há inversão, quando a oração subordinada aparece antes da principal, no caso das adverbiais principalmente. Exemplo meu, se chover, vírgula, não vou à praia. É fundamental que essa vírgula esteja aqui. Por quê? Porque deve haver pelo menos alguma estratégia de conexão entre as orações, a oração principal e a subordinada. Se a conjunção que faz isso perfeitamente foi deslocada, se a oração inteira subordinada foi deslocada, obrigatoriamente essa vírgula aparece aqui. Essa vírgula é muito obrigatória. Então é muito importante que você, por exemplo, em uma redação, se começar com embora o governo consiga, vírgula, aí você em seguida fala a oração principal. Então, seja numa questão da prova objetiva, seja na sua redação, esses 2 últimos casos de vírgula são casos extremamente cobrados. Já o primeiro caso é um caso mais teórico, provavelmente só na prova objetiva que você vai encontrá-lo. Ok? Espero ter ajudado com essa dica de pontuação para vocês. Vejo vocês em outras dicas por aí, tá? Tchau, tchau.